Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, bem desafiadora. A possibilidade de não termos livre-arbítrio. A fonte principal é uma entrevista com o neurocientista Robert Sapolsky. Ele tem uma visão, digamos, radical sobre isso. Bem radical. A nossa missão aqui é tentar entender os argumentos dele, sabe? Que vêm da biologia, da neurociência, e pensar um pouco nas implicações disso. Para a nossa vida, para a sociedade. Mexe com muita coisa, né? Mexe demais, exato. A posição do Sapolsky é que tudo, absolutamente tudo que a gente faz é, na verdade, o resultado inevitável, ele diria, de uma cadeia enorme de fatores. Inevitável. Fatores biológicos, ambientais e o ponto principal, fatores que nunca estiveram sob nosso controle. É uma afirmação e tanto. Vamos ver como ele defende isso. Forte a pouco. Ele é muito direto. Zero livre-arbítrio. Tipo, nada, mesmo. Nada. E o interessante é que a base dele não é filosofia pura ou física quântica, né? É biologia. Exatamente. Totalmente biológica a perspectiva. Ele olha para o comportamento como o ponto final de uma sequência longa de influências. Começa ali no segundo antes da ação. O que aconteceu no cérebro, quais neurônios dispararam. Ok. Mas isso, claro, foi influenciado pelo que aconteceu minutos antes. O ambiente sensorial. Viu algo, ouviu, cheirou. Estímulos externos. Faz sentido. E o estado interno também. Medo, estresse, fome. Tudo isso mexe com os neurônios que vão disparar. Certo. O estado do momento influencia, mas ele vai mais para trás, né? Bem mais. Muito mais. Ele recua no tempo. E naquela manhã, como estavam os níveis hormonais? Isso muda a resposta do cérebro aos estímulos. Ok. E antes disso, meses, anos atrás, traumas, paixões, alguma experiência que mudou o cérebro fisicamente. A tal da neuroplasticidade. Neuroplasticidade. As conexões mudando. Isso. Tudo isso entra na conta. A estrutura do cérebro não é fixa. E não para por aí, imagino. A vida toda da pessoa. Desde... O útero, Exato. adolescência, infância, vida fetal, a genética que você herdou. E aí vem a parte que, para muitos, soa quase como ficção científica. Que é? A cultura dos nossos ancestrais, de séculos, milênios atrás. O tipo de sociedade, o ecossistema onde viviam. Tudo isso, ele argumenta, deixou marcas que chegam até nós hoje. Ancestrais. Confesso que minha intuição aqui já começa a brigar um pouco. É contraintuitivo para a maioria das pessoas. Parece um salto enorme. Conectar pastores nômades de 1000 anos atrás com, sei lá, eu escolhendo meu almoço hoje. Como ele amarra isso? Então, esse é o ponto central dele. Não são conexões óbvias, tipo, meu ancestral era pastor, por isso gosto de carne. Não é isso. É uma cadeia contínua de influências. Ele diz que não existe um ponto mágico onde a biologia e o ambiente param de agir e um eu livre assume. Uma cascata, então, Sim, sem interrupção. ininterrupta. E daí ele tira duas conclusões principais. Primeira, somos a soma da nossa sorte. Sorte biológica e ambiental. Nenhuma delas a gente escolheu. Certo. Sorte no sentido de acaso. Isso. E a segunda, que é o argumento mais forte. Todas as ciências que estudam isso, neurociência, genética, antropologia, etc., não são caixinhas separadas. Elas se encaixam. Descrevem partes diferentes da mesma trajetória causal. E nessa trajetória toda não sobra nenhuma fresta, nenhum espacinho para você enfiar o livre-arbítrio como algo independente. Entendi a lógica da continuidade. Mas ainda assim, é difícil de engolir na prática, né? Para deixar mais concreto, tem aquele estudo famoso dos juízes, da liberdade condicional. Acho que ajuda a ver a biologia em ação onde a gente menos espera. O clássico juiz faminto.
É um exemplo muito bom, sim, embora tenha sido bem polêmico quando saiu. Analisaram centenas, talvez milhares de decisões de liberdade condicional, buscando padrões, né? O que realmente influenciava a decisão do juiz? Liberar ou não liberar? E a resposta não foi o que a gente esperaria, tipo, o bom comportamento do preso ou a gravidade do crime. Essas coisas importavam, claro, estavam controladas na análise. Mas o fator que sozinho mais previu a decisão foi algo chocante. O quê? Quanto tempo fazia desde a última refeição do juiz? Sério? Seríssimo. Logo depois de uma pausa, um lanche, um almoço, a chance de dar a liberdade condicional era tipo 60%. Conforme as horas passavam, o nível de açúcar no sangue caía, essa chance despencava, ia para quase zero perto da próxima pausa para comer. Nossa, isso é impressionante. Quer dizer que a fome do juiz podia definir o futuro de alguém. Qual é a explicação biológica para isso? A chave é a energia que o cérebro gasta, o córtex pré-frontal. A partir da frente, né? Do planejamento, decisão, Exato. a parte que toma decisões complexas, ponderadas, que tem empatia, que resiste a impulsos, que pensa a longo prazo. Essa área gasta muita energia. É a parte mais cara do cérebro, metabolicamente falando. E quando falta combustível, ela Desacelera. fica mais preguiçosa, digamos assim. Funciona com menos eficiência. E aí o juiz acaba indo pelo caminho mais simples. O padrão. Exatamente. Nesses casos estudados, a decisão padrão, que exigia menos esforço mental, menos deliberação, era negar a liberdade condicional. Era um não automático. Puxa, E o mais fascinante, o juiz, se você perguntasse, não ia dizer, neguei porque tô com fome. Claro que não. e ele tá uma justificativa legal, né? Com certeza, uma justificativa super elaborada, citando leis, precedentes, filosofia, uma racionalização perfeita para uma decisão que teve uma influência biológica forte ali. Mas esse estudo não foi questionado, parece quase caricato demais. Foi muito questionado, normal. Ciência funciona assim, teve debate sobre a estatística, a interpretação, mas no fim das contas, a análise principal se manteve, o efeito era real. E foi replicado. Foi. Efeitos parecidos foram vistos em outros contextos, tipo decisões de aprovação de empréstimo em bancos. Mais difícil conseguir perto da hora do almoço do analista. Pessoas com fome ou com sono também tendem a ser menos generosas, menos cooperativas, mais focadas no padrão, no mais seguro. Mostra como a nossa biologia básica tá ali, influenciando decisões super complexas. Porque o exemplo do juiz é forte. Mostra que fatores biológicos podem influenciar, sim, algumas decisões. Mas muita gente aceitaria isso como influência, tendência, mas não determinismo total. O Sapolsky não faz essa distinção, né? Para ele não tem meio termo. De jeito nenhum. É aí que ele se diferencia da maioria que pensa sobre isso. Ele rejeita completamente a ideia de graus de livre-arbítrio, ou que ele só fica menor quando estamos com fome ou estressados. Para ele é tudo ou nada. Exato. E a conclusão dele, baseada naquela cadeia contínua que falamos, é que é nada. Zero. Não tem um eu ali no centro, um comandante imune ao açúcar no sangue, aos genes, à cultura, às preocupações do dia. Nós somos a expressão final dessa soma toda de fatores. Não tem um fantasma na máquina. Tá, a lógica é implacável, mas a nossa experiência diária grita ao contrário, né? E as decisões mínimas? As microdecisões, tipo, tô com frio, pego a jaqueta, decido colocar o braço direito primeiro. Isso parece banal demais para ser determinado por ancestrais e pela vida fetal. Não há um exagero. Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta
que esteja definitiva, né? Então, Ateísmo em Debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Isso é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Sapolsky diria que não. Que mesmo aí, nessa microdecisão, as influências estão presentes. Só que são mais sutis, talvez totalmente inconscientes. Como assim? Por exemplo, você é destro ou canhoto. Isso tem base biológica, desenvolvimento cerebral. Tá com alguma dorzinha no ombro esquerdo hoje. Isso influencia o movimento. A jaqueta estava pendurada de um jeito que facilitava começar pelo direito. Ou até fatores psicológicos mais complexos. Se fosse um experimento, você tentaria adivinhar o que o pesquisador quer. Ou, por ter tido problemas com a autoridade na infância, faria questão de contrariar qualquer expectativa, sabe? Entendi. Então, até a forma como eu reajo a uma coisa simples, tipo vestir uma jaqueta, reflete toda a minha história, tudo que me formou. Exatamente. A maneira como você se tornou o tipo de pessoa que, naquela situação específica, reage de determinada forma trivial ou não, é o resultado daquela cascata toda. Nenhuma ação escapa dessa viscosidade do passado biológico e ambiental. E aquele paradoxo antigo, do burro de Buridã, o coitado que está entre dois montes de feno idênticos e morre de fome porque não tem razão para escolher um lado. Como o determinismo vê isso? Essa parábola, para um determinista como o Sapolsky, tem duas saídas, basicamente. A primeira é que, na vida real, nunca existem duas opções perfeitamente idênticas e sem nenhum fator diferencial. Nem que seja mínimo, inconsciente. Sempre tem alguma coisinha. Provavelmente. Um monte de feno, tá 1 milímetro mais perto, o vento trouxe um cheiro um pouquinho diferente de um lado, o sol bateu de um jeito, qualquer coisinha quebraria o impasse. E aí pronto, a escolha foi causada por esse fator. Não foi livre. Ok. E a segunda saída? A segunda possibilidade é admitir que, hipoteticamente, a escolha pudesse ser genuinamente aleatória. Como jogar uma moeda mental. Mas aí entra outro ponto crucial dele. Se a escolha é aleatória, ela também não está sob o controle do agente. Você não escolhe o resultado de um cara ou coroa. Verdade. Aleatório não é controlado. Pois é. Então, nem o determinismo, causa e efeito, nem a aleatoriedade pura dão pra gente aquele tipo de controle consciente, intencional, que a gente geralmente associa com livre-arbítrio. Nenhuma das duas opções serve. Isso me lembra as tentativas de usar a física quântica, né?
A indeterminação lá no nível das partículas para tentar achar um espacinho para o livre-arbítrio. O que o Sapolsky acha disso? Ele descarta isso completamente e dá uns motivos bem claros. Quais? Primeiro, a escala. Efeitos quânticos são minúsculos, subatômicos. É muito, muito improvável que a aleatoriedade de uma partícula aqui e outra ali consiga influenciar o comportamento de bilhões de neurônios de forma coerente para gerar uma ação específica. Seria um efeito muito pequeno para mudar algo grande como uma decisão. Exato. Ele compara a esperar que a vibração aleatória de um átomo mude a rota de um furacão. Não faz sentido em termos de escala. Ok. Mesmo que influenciasse, hipoteticamente. Mesmo que por um milagre da física, essa influência subatômica chegasse lá em cima, o resultado mais provável seria só introduzir ruído, aleatoriedade no sistema. E como a gente acabou de ver, aleatoriedade não é controle, não é agência moral. Certo. E terceiro, talvez o mais importante, mesmo que houvesse essa aleatoriedade quântica influenciando o cérebro, como é que um eu consciente poderia usar isso? Não existe nenhum mecanismo conhecido, nem proposto de forma minimamente plausível, para uma consciência não física capturar essa aleatoriedade e direcioná-la para fazer o que ela quer. A tal da causalidade descendente, a mente controlando a matéria. Isso. A maioria dos neurocientistas hoje vê isso com muito ceticismo. O cérebro é um sistema físico, funciona com leis físicas. É interessante que o cérebro até exibe comportamentos que parecem aleatórios, sabe? Tipo um neurônio soltar neurotransmissor do nada, sem sinal de entrada. Ah, é? Sim, mas as pesquisas mais recentes estão mostrando que mesmo essa aleatoriedade talvez não seja tão aleatória assim. Existem mecanismos biológicos que regulam isso, acontece mais em certos estados cerebrais, é quase como se o próprio cérebro determinasse quando e onde ele vai permitir um pouco mais de variabilidade, o que, de novo, não parece um livre-arbítrio vindo de fora da biologia. Para mostrar o peso da biologia na nossa identidade, a gente pode voltar para o Phineas Gage. É um caso batido, mas sempre impactante. Sem dúvida. A história do Gage, lá nos anos 1840, é um marco zero para a neurociência moderna, de certa forma. O trabalhador da ferrovia. Isso. Um acidente horrível, uma explosão e uma barra de ferro de mais de 1 metro, super grossa, atravessou o crânio dele. Entrou pela bochecha, saiu pelo topo da cabeça e ele sobreviveu. Sobreviveu, mas não era mais o mesmo, né? Exato. A lesão destruiu uma parte enorme do córtex pré-frontal dele. E o Gage, que antes era descrito como super responsável, equilibrado, trabalhador, virou outra pessoa. Como ele ficou? Impulsivo, irreverente, desbocado, incapaz de seguir planos, de manter relações sociais. A frase famosa na época foi: Gage não era mais Gage. A essência dele parecia ter ido embora com aquele pedaço do cérebro. E qual a ponte que o Sapolsky faz desse caso extremo para a nossa vida normal, sem barras de ferro na cabeça? A lição óbvia de Gage foi: o cérebro físico é a base de quem a gente é. Personalidade, moralidade, autocontrole, tá tudo ali na matéria. No caso dele, a causa da mudança foi gritante, visível, a barra de ferro. O argumento do Sapolsky é que, para todos nós, o que determina quem somos e o que fazemos não é uma barra de ferro, mas o efeito somado de incontáveis fios microscópicos ao longo da vida. Fios microscópicos. Como assim? A genética, o ambiente no útero, as experiências da infância, a cultura onde crescemos, os hormônios de hoje de manhã, o nível de estresse, se você dormiu bem, o que comeu no café, tudo isso. Então, a soma desses milhares de pequenos fatores teria um poder determinístico tão forte quanto a barra de ferro, só que é mais distribuído, mais difícil de ver. Exatamente. É uma causalidade difusa, acumulada. Como a gente não vê um único evento causador óbvio, a gente tem a ilusão de que nossas ações brotam do nada, de um eu livre. Mas para o Sapolsky, essa ilusão não se sustenta quando você olha a biologia inteira. E essa análise vai fundo mesmo, como você disse antes, até as raízes culturais, ancestrais. Pode dar um exemplo de como isso funcionaria na prática? Sim.
Tem uns estudos bem legais sobre isso. Por exemplo, comparam culturas que historicamente vieram de, digamos, agricultores, que dependem de cooperação, estabilidade, com culturas que vieram de pastores nômades, onde a reputação individual, a defesa rápida da honra, do rebanho, eram mais cruciais. Exato. E mesmo hoje, séculos depois, descendentes dessas culturas podem mostrar diferenças em como reagem a um insulto, por exemplo, ou em testes de laboratório sobre cooperação versus competição. Diferenças até no corpo, fisiológicas. Sim. Podem ter respostas hormonais diferentes, tipo picos de cortisol ou testosterona em situações de desafio social. É impressionante. Nossa. Outro exemplo, antropólogos notaram padrões ligados ao ambiente. Culturas que se desenvolveram em florestas tropicais densas tendem mais ao politeísmo, muitos deuses locais. Culturas de desertos abertos, mais ao monoteísmo, um deus único, abrangente. A geografia influenciando a religião. Parece que sim, ao longo de milênios. E até coisas mais do dia a dia, como práticas de criação de filhos. Em culturas mais coletivistas, tipo leste asiático, as mães tendem a ter mais contato físico com o bebê, responder mais rápido ao choro. Em culturas mais individualistas, como nos Estados Unidos, geralmente há mais ênfase em independência desde cedo. Tudo isso começa a moldar o cérebro do bebê desde o dia zero, seguindo padrões culturais herdados. Mesmo aceitando essa cadeia toda de influências, biologia, cultura, tudo, ainda fica a nossa sensação interna, né? A experiência subjetiva. A gente sente que toma decisões. Eu penso, delibero, vou fazer A ou B, escolho A. Essa sensação de intenção, de escolha consciente, isso não conta como prova do livre-arbítrio. Para o Sapolsky, focar nessa sensação de intenção, ali no momento da escolha, é olhar para o lugar errado. É como ler só a última página do livro e achar que entendeu a história toda. A questão crucial para ele não é se a gente sente uma intenção. A gente sente, claro. A questão é, de onde veio essa intenção específica? Naquele momento específico. Por que surgiu essa intenção e não outra? E a resposta dele seria? Que a intenção é ela mesma, o resultado final de toda a cascata que veio antes. Como você se tornou o tipo de pessoa que, naquela situação, com aqueles estímulos, com aquela história de vida, geraria aquela intenção específica. Entendi. A intenção não é o começo da história, é o fim. Exatamente. É o último passo visível de um processo muito mais longo e profundo, e esse processo não foi iniciado pela intenção consciente. Ela é um resultado, não uma causa primeira. Se a gente leva essa ideia a sério, isso abala muita coisa na nossa sociedade, né? Os pilares. O que acontece com culpa, responsabilidade, punição e, do outro lado também, mérito, elogio, orgulho pelas conquistas, como fica? Pois é. A conclusão lógica que o Sapolsky tira é radical e bem desconcertante para muita gente. Conceitos como culpa e punição baseados em retribuição, aquela ideia de que alguém merece sofrer porque fez algo errado, perdem totalmente o fundamento lógico para ele. Por quê? Porque se a pessoa não teve controle final sobre se tornar o tipo de pessoa que cometeria aquele ato, naquelas circunstâncias, então a culpa moral, no sentido de merecimento, não se aplica. Não faz sentido culpar uma máquina por fazer o que foi programada para fazer. E o mesmo valeria para o lado bom, para o mérito, para o elogio? Sim, exatamente. A ideia de que alguém merece elogio ou recompensa ou um status especial por causa das suas qualidades ou do seu sucesso também se dissolve. Ninguém escolheu ter os genes certos ou nascer na família certa ou ter as experiências certas que levaram aquelas qualidades ou aquele sucesso. Então, o sentimento de merecimento, seja para o bem ou para o mal, seria uma ilusão construída. Conceitos como ódio justificado ou orgulho merecido Perdem a base racional, segundo essa visão. Uau, isso soa perigoso. A reação de muita gente deve ser de pânico, né? Então vira o caos. Ninguém mais vai ser responsável por nada, as pessoas vão fazer o que quiserem, ninguém vai se esforçar. E o lado pessoal também. Quer dizer que meu sucesso não foi merecido? O amor que eu recebo não é por quem eu sou de verdade? Como ele lida com esse pânico? Ele enfrenta essas objeções de frente. Primeiro, o caos social. Ele acha muito improvável.
argumenta que a gente já lida com perigo sem precisar de culpa moral. Por exemplo, a gente coloca em quarentena quem tem doença contagiosa para proteger a sociedade. A gente não faz isso por ódio ou para punir a pessoa por estar doente. Só para proteger. Uma medida prática. Exato. Poderíamos fazer o mesmo com pessoas que são perigosas por causa do comportamento delas. Contê-las para a segurança pública, focar em prevenção, talvez reabilitação, mas sem a necessidade de culpar ou odiar, sem a ideia de retribuição. E a questão do esforço. Ninguém mais vai querer ser competente ou se dedicar. Ele diz que a gente pode ter sistemas para garantir a competência em áreas críticas, cirurgia, pilotar avião, com um treinamento rigoroso, avaliação constante, não precisa ser baseado em mérito inato ou superioridade moral. E sobre esforço em geral, ele acha que entender as causas do comportamento pode, na verdade, ajudar a promover mudanças. Se entendemos o que leva à procrastinação, podemos intervir melhor. Não leva ao imobilismo, pelo contrário. E a parte do vazio existencial, de sentir que nada foi merecido. Nem o sucesso, nem o amor. Ele reconhece que isso pode ser difícil, especialmente para quem está numa posição boa na vida, quem teve sucesso, quem se sente amado, mas ele dá uma provocada. Diz que essa é, em grande parte, uma preocupação dos sortudos na loteria da vida. Para a imensa maioria das pessoas do mundo, que muitas vezes são culpadas, julgadas, marginalizadas por coisas que elas não controlaram, pobreza, doença, trauma, discriminação. Ele argumenta que abandonar a ilusão do livre-arbítrio seria libertador, tornaria o mundo mais justo, mais compreensivo, mais humano no fim das contas. Ele vê exemplos históricos disso já acontecendo, de a gente abandonar a ideia de escolha e culpa e isso ser bom. Sim, ele cita vários exemplos claros. A gente deixou de acreditar que bruxas causam tempestades e parou de queimá-las. Graças a Deus. Paramos de ver epilepsia como possessão demoníaca e começamos a tratar clinicamente. Entendemos que esquizofrenia não é culpa da mãe geladeira, mas um transtorno do cérebro com base genética forte. Dislexia não é preguiça. Exato. Em cada um desses casos, e muitos outros, tirar a ideia de escolha, de culpa moral e buscar as causas reais, biológicas, ambientais, sociais, levou a um tratamento mais humano, mais eficaz e a uma sociedade melhor. Ele sugere que o próximo passo lógico é fazer o mesmo com coisas como dependência química, certos tipos de obesidade, talvez até alguns comportamentos criminosos. Entender a biologia por trás em vez de só culpar a falta de força de vontade. Faz sentido essa progressão histórica. Mas ainda fico pensando na motivação. Como você inspira alguém a fazer algo muito difícil, que exige anos de esforço, sacrifício, sei lá, virar um grande pianista, um cientista, sem a promessa do reconhecimento, do orgulho pelo mérito, de sentir eu consegui, eu mereci? O modelo da quarentena funciona para conter o perigo, mas não para inspirar a busca pela excelência, né? Essa questão que o próprio Sapolsky admite ser a mais difícil, o maior desafio prático dessa visão toda. Ele não tem uma resposta simples para isso. Como motivar o esforço extraordinário sem usar a moeda do mérito e da recompensa merecida? É complicado. Ele dá alguma pista? Alguma ideia de como seria? Ele sugere algo que soa, assim, um pouco idealista, talvez utópico. Cultivar um sentimento profundo de gratidão, de maravilhamento pelas capacidades que a gente recebeu por acaso. Gratidão? Pensar algo como, nossa, que sorte incrível eu tive de nascer com um cérebro que consegue entender isso. Ou que privilégio ter tido a chance de aprender a tocar esse instrumento. E a partir dessa gratidão por um presente que você não mereceu, sentiu um impulso de usar essas capacidades para fazer algo bom, para contribuir. Interessante. Mas ele mesmo admite que é difícil? Sim, ele reconhece que isso é psicologicamente muito desafiador e que na prática talvez a gente precise manter alguns ecos de meritocracia na sociedade, mesmo que a gente saiba que são ilusórios. Só para manter as coisas funcionando, para motivar as pessoas no dia a dia. É um problema real. E tem aquele outro ponto interessante que foi levantado na entrevista, é sobre saber a causa não elimina o efeito, a experiência. Ah, sim, esse ponto é ótimo. Saber como a fome funciona biologicamente, conhecer os hormônios, os circuitos neurais
Isso não faz a sensação de fome desaparecer, nem impede você de ir buscar comida. Claro. Da mesma forma, entender que a sua motivação para sair da cama hoje, ou a falta dela, no caso de uma depressão, é um produto de fatores neurobiológicos e ambientais complexos. Isso não elimina a experiência subjetiva de estar motivado ou apático. A experiência continua real. O que muda para a visão determinista é a nossa interpretação sobre a origem dessa experiência e se ela te dá crédito ou culpa moral. A fenomenologia continua, a interpretação muda. E o próprio Sapolsky, ele vive isso no dia a dia. Ele que está convencido disso intelectualmente há décadas. Ele consegue não sentir raiva no trânsito, não ficar feliz com um elogio. Ele é muito honesto sobre isso, diz que é extremamente difícil. Viver consistentemente de acordo com essa crença vai contra uma intuição muito, muito poderosa que a gente tem. Talvez uma intuição que a evolução instalou na gente por algum motivo. Então ele ainda sente essas coisas? Sim. E ainda se irrita no trânsito, ainda sente prazer com um reconhecimento, um elogio. A diferença, ele diz, é que ele tenta conscientemente não agir com base na ideia de culpa ou mérito, especialmente em situações importantes que afetam outras pessoas. Um dia ele acha que vale mais a pena focar esse esforço consciente de ir contra a intuição. Onde realmente importa. Nos sistemas de justiça penal, por exemplo, na forma como tratamos pessoas com transtornos mentais, com dependência química, na educação das crianças, em desafiar o julgamento fácil, a punição que é só retribuição, promover a compreensão, a busca pelas causas, a compaixão, em vez da culpa e do mérito fáceis. E ele lembra que as nossas intuições mudam, né? Exato. O que parecia óbvio e natural sobre escravidão, ou sobre o papel das mulheres, ou sobre doenças mentais há alguns séculos, hoje nos parece absurdo, bárbaro. Nossas intuições podem evoluir. A intuição sobre livre-arbítrio também pode mudar com o tempo e com mais conhecimento. E no fundo a própria definição do que seria esse tal livre-arbítrio, se ele não é nem determinismo, nem aleatoriedade, é algo bem escorregadio, né? Difícil de definir positivamente. Muito. Quando a gente tenta descrever o que seria essa liberdade, geralmente acaba em ideias vagas ou até incoerentes. Se não somos determinados pela nossa história e biologia, e também não somos uma máquina de jogar dados aleatórios, o que sobra? Muitas vezes essa intuição de livre-arbítrio parece apontar para um tipo de causador não causado, sabe? Um eu meio mágico que flutua acima da biologia. E isso é muito difícil de encaixar no que a ciência nos diz sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então, para a gente ir fechando, qual seria o grande dilema humano que essa visão do Sapolsky expõe? Talvez seja este. Nós somos, no fundo, máquinas biológicas incrivelmente complexas, moldadas por bilhões de anos de evolução, funcionando segundo as leis da física e da química como todo o resto do universo. Só que nós somos máquinas que, por algum motivo, desenvolveram consciência, a capacidade de perceber a si mesmas, o mundo, e inclusive de perceber nossa própria natureza de máquina quando fazemos ciência, como a neurociência. Uma máquina que estuda a si mesma. Exato. E essa consciência é incrível. Permite arte, ciência, amor, empatia. Mas ela também parece trazer um certo desconforto existencial, uma dificuldade em aceitar que somos só isso, só o resultado desses processos naturais. Especialmente quando pensamos nas coisas que mais valorizamos. Amor, propósito, bondade, criatividade. Reduzir isso à química e física parece diminuir a coisa toda. E aí a gente cria histórias para fugir disso. Talvez. Criamos narrativas poderosas, culturais, religiosas, filosóficas, pessoais, para nos convencer de que somos algo mais, algo especial, separado dessa maquinicidade. Uma forma de negar essa condição de sermos máquinas conscientes. Então, o que fica dessa nossa conversa? A visão do Sapolsky é, sem dúvida, radical.
Somos o resultado da biologia e do ambiente, sem um eu fantasma no controle. Isso balança forte as nossas ideias sobre culpa, mérito e até sobre o sentido que a gente dá para a vida. É bem desconcertante pensar assim. É uma perspectiva que desafia muito do que a gente acredita intuitivamente. Mas o argumento dele é que, apesar desse desconforto inicial, ela pode, no fim das contas, levar a um mundo mais justo, mais compassivo. Um mundo que busca entender as causas complexas por trás do comportamento humano, em vez de só sair aplicando rótulo de bom ou mal, culpado ou merecedor. Entender em vez de julgar. Fica então a provocação final para a gente continuar pensando se essa nossa intuição tão forte, tão visceral, sobre ter livre-arbítrio, pode ser, na verdade, uma ilusão muito bem construída pela nossa biologia e pela nossa cultura. Que outras certezas que a gente tem sobre nós mesmos, sobre como a sociedade funciona, sobre a própria realidade, que outras dessas certezas poderiam ser ilusões parecidas, apenas esperando o momento certo, o avanço da ciência ou da história, para serem questionadas, talvez desmascaradas. É algo para se pensar com certeza. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.